pastor Gileade descreveu aqui, e inclusive nós vamos estar usando ou utilizando o mesmo texto que foi falado pelo pastor Gileade, sobre esse problema que nós estamos vivendo agora, né? Mas para mim foi dado essa incumbência e nós usamos como tema 2 Timóteo 2:2, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então nós temos aqui Paulo falando a Timóteo e dando instrução para que ele confie o depósito, ou o que ele havia aprendido do apóstolo Paulo, para homens idôneos, que também iriam transmitir para outros. Ou seja, nós temos aqui 4 gerações representadas que Paulo escreve para Timóteo. E depois nós vimos que Paulo, quando encontrou Timóteo, Timóteo havia sido já instruído pela avó, pela mãe, e Paulo depois continuou o discipulado. Mas isso nos leva de volta ao foco, ou o foco à família, àquilo que é a base original da sociedade, aquilo que Deus fez para ser a base da sociedade. Apresentamos então um problema, e parte, ou muito bem colocado pelo pastor Gileade, nós estamos vivendo esse problema nessa geração que nós estamos vivendo agora, e vemos aí uma geração totalmente diferenciada, né? Se é que nós podemos usar esse termo. E falamos sobre que talvez essa atual geração que nós estamos vivendo agora, essa atual geração de novos pais ou de jovens pais, é possivelmente a última geração que obedeceu aos seus pais, e provavelmente a primeira geração que obedecerá a seus filhos. Falamos sobre o resultado disso, o resultado dessa anomalia, que é a visão distorcida das qualidades, as crianças, os adolescentes, pensando que eles são a coisa mais incrível do mundo, né? Acham que são os incríveis, né? E isso tem muito a ver com a superproteção, com os elogios de forma exagerada. Falamos sobre o foco em si, na realização pessoal. O pastor Gileade falou muito bem aqui sobre o senso ou o sentimento de utilidade, de utilização. Você é bom para mim e serve para mim enquanto você me serve, enquanto eu posso usar você, utilizar você de alguma forma, mas você passa a ser descartável para mim, a despeito de qualquer coisa. E com isso são também os estudos, o casamento e a igreja e assim por diante, né? As dificuldades que essa geração tem de lidar com a pressão, com a crítica. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não param em escola, não param em trabalho, não param em lugar nenhum. Por quê? E quando os pais cobram e se cobram, também já não são mais bons pais e assim por diante. Devido, como eu disse, à superproteção, essas pessoas não podem ser criticadas em momento nenhum, não podem ser pressionadas de nenhuma forma, porque chegam à depressão, ao suicídio e assim por diante. E aí falamos por fim da queima, da obsessão por queimar etapas. Uma geração que perdeu a habilidade de construir. O pastor Gileade falou aqui do analfabetismo funcional. Pessoas que são analfabetas funcionalmente, elas têm muito conhecimento, muito conhecimento, mas não sabem o que fazer com ele. São analfabetos funcionais, não conseguem pôr a mão na massa, não conseguem construir. E nós sabemos que tudo na vida depende de construção. Você não constrói um relacionamento da noite para o dia, você não constrói um lar da noite para o dia, você não constrói um casamento da noite para o dia. Mas eles querem tudo muito rápido, e sempre nessa questão da tecnologia ainda as coisas ficam mais difíceis, né? A geração micro-ondas, a geração miojo. E isso aqui, irmãos, eu não estou
falando de maneira nenhuma mal dessa geração. Nós temos um problema. A igreja tem um problema e nós precisamos trabalhar de alguma forma para tentar resolver. A questão que nós chegamos aqui, e agora? Porque parece que o problema é maior do que nós podemos resolver. E realmente reconhecemos que é um problema difícil, reconhecemos que temos um grande problema na mão, mas nós precisamos descobrir então o que devemos fazer. Vamos lá para o que eu coloquei como segredo. Qual é o segredo então? O que nós precisamos fazer? Eu quero te dizer que nós não possuímos todo o conhecimento, nós estamos tateando nessa área, né? É uma área muito nova ainda, existem pesquisas recentes. Quando você procura livros, procura literatura a respeito, ainda é meio curto, mas estamos caminhando para isso. Mas a Bíblia nos dá algumas dicas e alguns caminhos que nós podemos trilhar, e portanto eu quero começar com esse caminho: amar a Deus. Eu perguntei aqui hoje de manhã, acho que eu lancei um desafio para a igreja. Os nossos filhos veem Deus em nós. Os nossos filhos conseguem ver Deus em nós. Qual é a busca? Qual é a paixão do seu coração, do meu coração? Será que nós estamos realmente demonstrando aos nossos filhos que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Ou talvez o trabalho, talvez o lazer, talvez outras coisas estão tomando o lugar de Deus em nossa vida. Eu conheço um casal que nós já conversamos com eles várias vezes para virem à igreja. E eles não vêm à igreja porque todo final de semana eles acampam com os filhos. Todo final de semana. Então não existe um balanço. Existe um investimento, mas não existe um balanço nesse investimento, porque não se demonstra amor a Deus, não se demonstra de nenhuma maneira amor a Deus. E aí eu vou utilizar o mesmo texto que o pastor Gilead utilizou, mas um pouquinho vou me focar mais em outros versículos. Mas vamos lá: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E nós não somos moralistas, não somos legalistas, né? Nós entendemos que precisamos trabalhar, precisamos correr atrás, mas essa questão, como eu disse aqui pela manhã, isso eu trago como aplicação pessoal. Amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Amamos a Deus sobre todas as coisas. Essa pergunta tem mexido comigo, porque eu sou pai, eu tenho os meus filhos, e eu tenho trabalhado nessa área, porque parece que vai escapando, né? Você, por mais que segure, por mais que tente, parece que você vai perdendo. Nós, por vezes, esquecemos que os nossos filhos são indivíduos, vidas, mas nós temos uma parte a fazer. E às vezes nós aprendemos, eu não quero usar aqui a terminologia, a forma errada, mas aprendemos de uma forma que na nossa geração funcionou. Seu pai dizia: você vai para a igreja, e você não questionava, você ia para a igreja. Hoje você fala: você vai para a igreja, e fala: vou fazer o que lá? E aí você tem que demonstrar de alguma forma que Deus é o Deus da sua vida e que somente com Ele as coisas vão funcionar bem, porque senão você perde, porque nós não temos argumentos, talvez. E quando os nossos filhos olham para nós e buscam uma resposta, buscam
olhar em nós e emular de nós aquilo que nós somos e fazemos, porque senão eles vão lá no YouTube. Porque se a sua vida não for interessante o suficiente, eles vão lá no YouTube. Agora, aquilo que nós comunicamos para eles, as nossas vidas com Deus, diz muito. Eu tenho e tive a oportunidade de viver milagres com a minha família em alguns momentos, e eu não perco a oportunidade de dizer assim: isso aconteceu por causa de Deus, não foi a minha habilidade, não foi porque eu podia. Coisas simples às vezes, um mimo, um presente, uma coisa tranquila, simples, eu venho e falo: isso aqui foi Deus quem fez, isso aqui foi Deus quem proveu. Porque senão, irmãos, nós não vamos dar testemunho daquilo que nós somos. Se nós racionalizarmos e fizermos normal tudo o que somos e temos, eles vão buscar só no natural. Mas vamos adiante um pouquinho. A questão é, nós precisamos encontrar formas de conexão com os nossos filhos. E eu quero falar de 4 pontes, talvez, que nós precisamos usar para atingir o coração dos nossos filhos. Eu falei aqui dos erros que nós cometemos para alcançar o coração dos nossos filhos, mas eu quero falar aqui de vias que nós podemos usar para alcançar os corações. Então vamos lá. O primeiro que eu quero utilizar com você nessa tarde é o exemplo. O exemplo é a forma de transmissão de conhecimento mais poderoso que existe. Você não vai ensinar o seu filho falando, você tem que ensinar fazendo. E a questão é que os nossos filhos nos veem assistindo televisão, os nossos filhos nos veem no telefone, nos veem às vezes até fazendo alguma outra coisa, mas a nossa vida com Deus, que deveria de uma certa forma ser exposta à nossa família, termos momentos com Deus, com a nossa família, muitos hoje já não têm mais, e isso faz com que nós percamos os nossos filhos para outras coisas. O versículo que nós lemos, o versículo 6, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para que nós alcancemos os nossos filhos, nós precisamos ter as palavras de Deus no nosso coração. E eu tenho às vezes até um pouco de dificuldade de ensinar ou de falar sobre isso, porque eu acabo sendo um pouco crítico até comigo mesmo. Jesus disse que se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, estas palavras no nosso coração. Foi falado aqui hoje de pessoas que, se esquecerem a Bíblia não tem problema, mas se esquecer o celular, Deus nos acuda, não é? Quantos pais já não leem a Bíblia e já não a praticam na educação dos seus filhos porque não conhecem? E Jesus disse o quê? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu só posso ensinar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei. Eu só posso transmitir aquilo que eu sei. Então, para eu ensinar o respeito às autoridades, eu tenho que respeitar autoridades. Para eu respeitar ou me submeter a alguém, ensinar a submissão, eu tenho que me submeter a alguém. Para eu ensinar o amor, eu tenho que amar. Para eu ensinar
o perdão eu tenho que perdoar. E não adianta nós simplesmente pregarmos isso, porque se a minha pregação não estiver alinhada com a minha caminhada, o meu andar com Cristo, aí vem o apóstolo Paulo ensinando um pouquinho mais, e se eu não me engano aos Colossenses ele diz: da forma como recebestes o Senhor Jesus, andai nele. A nossa caminhada cristã, a nossa forma de andar, a nossa forma de se comportar, a nossa forma de agir, precisa mostrar algo para os nossos filhos. O segundo passo aqui no exemplo seria o sentir, porque não basta o conhecimento, irmãos, porque muitos de nós conhecemos muito bem a Bíblia. Os fariseus também conheciam muito bem, mas nós precisamos ter o sentimento. Diz já que a maior distância que existe no corpo é entre a cabeça e o coração, né? Entre a mente e o coração. Não é entre o topo e o pé, é aqui a aqui. Como é difícil trazer daqui para cá, porque muita gente conhece friamente aqui, decora a Bíblia, mas não conseguem praticar nem as mínimas palavras de que Jesus nos ensinou. E assim nós, família, pais, mães, vamos para a igreja de domingo, e aquela historinha que todo mundo aqui já ouviu, né? Mãe, dá para a gente morar na igreja? Por que, filho, morar na igreja? Que história que é essa? Porque aqui o pai é um anjo, lá em casa ele é o capeta. Na igreja prega bonito, na igreja é crente, glória a Deus e aleluia, mas lá em casa, o que é que nós estamos demonstrando para os nossos filhos? Deixa eu te falar, nós não prestamos muita atenção nas coisas, mas aquele seu comentário no trânsito, atrás do volante, aquilo que você xingou, falou de alguém, me perdoe, eu disse aqui de manhã que eu ia usar uma linguagem contemporânea, né? Mas, claro que eu sei que aqui não tem isso, mas a forma como você tratou aquela pessoa no trânsito, a forma como você tratou alguém que te atendeu um pouco rispidamente, ou alguém que você atendeu rispidamente, tudo isso demonstra quem você é para os seus filhos, e que você é um pai calmo, paciente, ou um pai e uma mãe violenta, que demonstra falta de paciência com as pessoas na hora de tratar com as coisas. Isso tudo aí vai formando o caráter do seu filho com relação ao ser crente. Ser crente é isso. Então eu sou crente, eu vou para a igreja, eu canto, eu glorifico, eu faço tudo, mas eu não pago minhas contas, porque meu pai não paga. É sério. E a ação, porque muitas vezes sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Tem que ter vida prática. E o Evangelho, ele é tão lindo. E a gente fica, nós somos pentecostais, eu louvo a Deus por isso. Nós gostamos do sentimento, nós gostamos do arrepio, mas nós não gostamos muito da razão, do raciocínio, porque nós precisamos ter um plano de ação, de discipulado, de ensinamento. Você tem que de forma intencional educar. Não eu vou dar um bom exemplo, mas nós não temos planos, nós não praticamos a ação direta, a ação com a intenção de fazê-lo. E assim nós vamos passando o tempo e perdendo o tempo com muitas coisas. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no exemplo. Eu não tenho muito tempo, mas tenho muito que falar. Estamos no exemplo ainda, o poder do exemplo do Salmo 128. Se você quiser abrir aí, a gente fala rapidinho sobre isso, só para a gente entender o que Deus está querendo nos dizer aqui nesta tarde. Eu acho que o conjunto dessa obra aqui, pastor João Luiz, está muito bom, porque os temas se interconectam muito bem, está muito
bem feito, louvado seja Deus. Salmo 128. O Salmo 128 mostra um homem comprometido nos versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Esse homem comprometido, esse crente comprometido, e eu vou dar uma corrida aqui, tá? Mas segura aí. Esse crente que é fiel ao seu patrão. Teve uma irmã da nossa igreja, rapidinho para você entender, ela ficou internada para fazer uma cirurgia. E no domingo de manhã, uma enfermeira entrou no quarto dela e ela estava assistindo um culto na tela da televisão. E a enfermeira falou assim para ela: nossa, você é crente? Ela falou: sou. Eu também sou. E eu estava ali até agora no outro quarto, tranquei ali a porta e estava assistindo já 1 hora o culto. E a irmã falou para ela: você está errada. Você está errada. Mas por quê? Eu estava assistindo o culto. Mas essa 1 hora você está ganhando para trabalhar, não é para assistir culto, não. Tem 2 pontos aqui, né? A gente que é crente, né? Nasceu dentro da igreja, não, mas pensa bem, se o seu funcionário ficar 1 hora no telefone ou em qualquer coisa, eu estava aqui assistindo uma sessão de Umbanda aqui, é minha religião, o que o patrão tem a ver com isso? Olha, eu vou sair um pouquinho mais cedo, você bate o cartão para mim, tem um culto hoje. E a gente vai dando um jeitinho brasileiro, né? E roubando do patrão, e depois você é roubado, e vai aquele bololô. Mas esse homem aqui, ele é bem-aventurado porque ele teme ao Senhor. Ele é bem-aventurado porque ele anda nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai comer do trabalho das suas mãos, e tudo irá bem na vida dele. Porque ele sabe fazer o que é certo, porque ele teme ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, não usar desculpas para fazer o errado. Às vezes nós usamos Deus para fazer o errado, para encobrir o nosso erro. Me perdoem se eu estou sendo muito crítico. Talvez eu já tenha feito até pior. Mas nos versículos 3 e 4, porque esse homem é comprometido, porque ele teme ao Senhor, olha lá, ele tem um lar transformado. Os filhos veem exemplo de crente na vida dele, os filhos veem que ele teme ao Senhor, e ele diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Teus filhos vão produzir também, os teus filhos vão ser bênçãos também. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, temer ao Senhor não é só estarmos reunidos na igreja, temermos ao Senhor é os outros 6 dias que estamos lá fora. E aí, porque ele é um homem comprometido, porque por causa do comprometimento dele com Deus, o lar dele é transformado, a nação também é transformada. Olha aí os versículos 5 e 6. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Pense em famílias que temem ao Senhor. Hoje o pastor Eglai disse aqui: o barco é para estar na água, mas a água não é para estar dentro dele. Só que o que tem de barco assim, ó, já por aqui, assim, faltando uma beirinha só para entrar na água de vez. E nós temos que nos incluir, porque se tem algum erro, a gente precisa mudar.
palavra que não era para estar sendo pregada aqui, meu Deus. Mas Deus sabe de tudo. Se nós formos comprometidos, nós podemos mudar uma nação. Nós podemos mudar o destino de uma nação. Homens e mulheres comprometidos que temem ao Senhor podem mudar o destino de uma nação. Esses dias nós estávamos falando sobre essa questão tecnológica e o pastor Ron falou assim: sempre tivemos desafios. Primeiro foi o rádio, depois foi a televisão, depois veio o esporte, agora temos a tecnologia. Sempre tivemos desafios, mas a igreja precisa continuar caminhando e fazendo o que é certo. O que nós não podemos fazer é deixar que o mundo influencie a igreja de tal maneira que se torne tudo a mesma coisa. Aí, vamos lá. Ainda falando de exemplo, a senhora Barbara Bush, que o esposo dela acabou de falecer, ali uma foto dela, disse assim: o nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece na Casa Branca, mas do que acontece dentro das nossas casas. O nosso sucesso como sociedade não depende do que acontece na Casa Branca, mas sim do que acontece dentro das nossas casas. Infelizmente, nós esperamos todas as respostas do governo, e a resposta está dentro da sua casa. A resposta está dentro da igreja, a resposta está na palavra de Deus. Se nós formos fiéis, tementes a Deus, Deus muda a situação de qualquer nação. Próximo passo que nós precisamos dar, falei do primeiro exemplo, é o relacionamento. Olha, eu usei a Nova Versão Internacional porque ela diz muito, ela traduz muito bem o que esse versículo diz. Converse, né? Tá, estamos lá em Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6. O 7 diz: e as intimarás, né, aos teus filhos, intimarás, né? É bem incisivo, né? Mas se a gente for trazer aqui para a nossa realidade de hoje, senta com eles, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Vou traduzir no português claro: tudo que você fizer e falar tem que estar baseado na palavra de Deus. Porque se as nossas vidas não estiverem baseadas na palavra de Deus, o nosso relacionamento vai ser meio mundano, né? Vamos lá. Ainda em relacionamento, olha aí o que o pastor Gilead falou: a tecnologia conecta as pessoas que estão longe, mas separa as pessoas que estão próximas. Você está aqui do lado do seu irmão, mas está trocando text com ele, mas você consegue falar com qualquer um em qualquer lugar do mundo, não é? E aí, irmãos, vem a terceira questão. Ensine-as, ou seja, ensine essas palavras, ensine esse amor a Deus com persistência aos seus filhos. Versículo 6, 7. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás. Mas na tradução, na Nova Versão Internacional diz: ensine-as com persistência. Intime, fale, não deixe de falar. Paulo falou isso aí para Timóteo sobre o Evangelho, né? Pregue a tempo e fora de tempo. Isso tem que acontecer com os nossos filhos. Irmãos, quantos pais já deixaram de mão? Sabe, pastor? Tadinho do menino, ele quer se divertir. Tadinha dela. E nós não estamos sendo, nós ganhamos o mundo, a gente atravessa mares, rios, tudo quanto é perigo para ganhar o mundo, e às vezes nós perdemos aqueles que estão próximos. Isso é sério. A palavra de Deus nos ensina a persistência dentro da nossa casa. Não deu mais, errei já. O que eu faço? Vou para o joelho.
Seja persistente pelo menos na oração. Seja persistente pelo menos no seu testemunho. Faça algo para que haja mudança dentro da sua casa e você vai conseguir mudar outras coisas. Qual que é o processo? O processo da persistência. Ensinar. Tem que ensinar. É obrigação dos pais ensinar. Principalmente educação, moral, principalmente as questões espirituais, é obrigação dos pais. Nós não podemos transferir essa obrigação para as escolas cristãs e para as escolas dominical. Escola dominical é um reforço, escolas cristãs são reforço, mas moral, respeito, educação, eles aprendem com você em casa. Bíblia, palavra de Deus, amar a Deus, eles vão aprender em casa. Ensina, e aí, repete, o processo é repetitivo. Você tem que aprender o exercício na escola e repetir 50 vezes, 100 vezes. Em casa a mesma coisa, não tenha medo de falar outra vez. Qual que é o próximo passo? Corrija. Quantos pais estão com medo de corrigir dentro daquele problema que apresentamos de manhã? A infantocracia. Os filhos é quem manda. Não, I don't care. I hate you. Estou falando alguma coisa grega aqui? Isso acontece demais. Meu Deus do céu, não podia nem pensar num negócio desse. Nem sonhar onde nós chegamos. Não chegava a esse ponto, porque jamais pensava nisso. Né? Então, o processo é ensinar, repetir, corrigir, ensinar, repetir, corrigir, ensinar, repetir, corrigir. É incansável. Não pense você que é um processo fácil. E às vezes temos pais cansados dos filhos, porque o filho não obedece, porque o filho isso, porque o filho... E a culpa vai toda para o filho. Talvez você devesse passar por uma avaliação. Quando você trabalha em empresas grandes ou escolas, chega no final do ano, existe um processo de avaliação. O que você acha do professor tal, do supervisor tal? E aí a avaliação vem quebrando as suas pernas no meio. E às vezes nós, como pais, pais cristãos, se passássemos por uma avaliação, talvez teríamos algum problema, não é? Então nós precisamos ter essa consciência. Mas vamos lá para a persistência de Paulo em ensinar. 2 Timóteo 2, eu fiz apenas um apanhado rápido. As duas cartas de Paulo a Timóteo são muito interessantes, porque Paulo instrui Timóteo em todo o tempo. Mas se você apanhar aí, eu quero rapidinho falar com você aqui sobre alguns pontos. Estão lá, ó. Versículo 3: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado. Paulo vem falando para Timóteo: ô Timóteo, o negócio não é fácil. Nós precisamos persistir. Não é fácil. Ah, pai, mas eu não consigo. Consegue, vamos junto, vai dar certo. Considera o que digo. Hoje o que menos se fazem é considerar o que as pessoas dizem. Ainda mais essa geração que não aceita autoridade. É o I don't care. Lembra-te de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo vem dando conselhos, irmãos, aqui. Eu só pus como exemplo. Traze estas coisas à memória. Procura apresentar-te a Deus aprovado, o qual nós estamos usando aqui. Evita os falatórios profanos. Foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Rejeita as questões loucas e sem instrução. Instrui com mansidão os que resistem. Tudo isso aqui faz parte de um compêndio de alguns conselhos que Paulo deixou a Timóteo só no capítulo 2. Nós vamos pegar aí muito mais conselhos no capítulo 1. 1 Timóteo, nós vamos pegar outros conselhos. Paulo chega a despertar Timóteo, fala: Timóteo, não pode ser covarde. Você lembra-se do dom que foi dado a ti por imposição de mãos.
Paulo vai dando um chacoalhão nele, porque não sei se Timóteo estava meio vacilante, não é? Então, nós precisamos ter persistência em ensinar, persistência em aconselhar, gastar tempo com os nossos filhos, gastar tempo com a nossa família. Vamos para o próximo passo aí, o último passo é a criatividade. Pais, que deu certo comigo, vai dar certo com ele. O pastor Gilead falou aqui, hoje eu falei de manhã também, sobre as diferenças de gerações. Irmãos, existe uma evolução. Pais que não acompanham, ficam para trás. Se você não sabe do que estão falando, você não acompanha. Nós precisamos de criatividade para cuidarmos dos nossos filhos e dos nossos jovens. Olha aí, amarre-as, está falando dessas palavras, como um sinal em seus braços, e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Isso aqui era uma lembrança, mas muito criativa, não era? Eu usei esse texto aqui, e essa questão de criatividade, para dizer para os irmãos que nós podemos acompanhar ou lembrar os nossos filhos de forma criativa. Aí, o que acontece aqui com essa questão da criatividade? As crianças e os adolescentes, eles são visuais, e nós também. E foi esse um dos motivos que eu decidi talvez fazer essa apresentação visual. Eles são visuais, eles precisam ver coisas. Então, às vezes a gente fica tão preocupado em só falar, mas a gente não faz. Não tem o exemplo. Ou, às vezes a gente não muda um pouquinho a nossa forma de pensar, e nós vamos ver isso agora. Nós precisamos construir um ambiente atraente para os nossos filhos. O que você faz para atrair o seu filho para você? Lá, que nem era antigamente meu pai lá. Meu pai naquela época já era muito criativo. Nós não tínhamos nada, né? Lá em Palmeira do Oeste, pastor Joel, não tínhamos nada. Éramos pobres demais. Eu me lembro que nós éramos pobres demais. 8 filhos, eu era o 8º. Eu usava a roupa de todos os outros. Aí, era interessante. Mas eu me lembro do meu pai algumas vezes, não lembro muito porque eu era muito criança mesmo, mas eu me lembro do meu pai colocando os 8 sentadinhos assim na guia que tinha uma calçada na beira do templo, assim, que meu pai já dirigia a congregação lá, e era aquela fileirinha de 8 assim, e meu pai começava a contar uma história bíblica. Hoje nós vamos aprender sobre Davi. E aí meu pai pegava o irmão mais velho, que era o Golias, e pegava eu, que era o Davi. E aí começava, fazia todo aquele teatro, sem nada. Mas eu nunca mais me esqueci. Temos que ter criatividade para falar com os nossos filhos. Você precisa conhecer um pouquinho dos gostos dele, dos gostos dela. Você precisa parar e ouvir um pouquinho mais seu filho, porque funcionou na minha geração. Fica quieto, moleque, você vai fazer porque eu estou mandando. Acabou. Hoje não funciona mais. Hoje você tem que ser criativo e trazer ele para você. E aí a linguagem tem que ser diferente também. Porque o fica quieto, moleque, não funciona mais, então eu tenho que mudar. Então eu tenho que ser um pouquinho diferente. Mas você está dando o braço a torcer. Não, nós temos, irmãos, que ganhar. Nós temos que ganhar essa batalha. E você precisa ser criativo e criar meios de ganhar essa batalha, de vencer essa guerra. Então use uma linguagem diferente. Faça algo diferente. Atraia para si de forma diferente. No entanto, olha lá, as formas podem ser diferentes, mas o princípio você não mexe, porque palavra de Deus é palavra de Deus e Deus não muda, a palavra dele não muda.
Então, ainda que eu tenha que mudar alguma coisa para atrair o meu filho, a minha filha, para criar um ambiente agradável, para nós termos um relacionamento e eu poder transmitir essa verdade, eu tenho que transmitir sem fazer o que o americano fala, water the message. Water the message. Você dilui a mensagem, né? E aí dá aquela mensagem fraca para o seu filho, aquele evangelho manco, que Deus faz tudo, que Deus resolve tudo, que Deus... E o seu filho cresce e no primeiro problema ele se decepciona com Deus, porque Deus não fez tudo, porque Deus não é o Google, não é o Google que te dá todas as respostas na hora. Deus, Ele cria em nós paciência. Aprendemos aqui ontem com o pastor Jader. Às vezes a gente ora e esquece do que oramos, mas Deus não esquece que Ele é Deus. E aí você não pode mudar esses princípios. A palavra de Deus tem que ser o segredo para você alcançar os seus filhos. Você pode mudar o ambiente, você pode mudar a liturgia, a forma, mas não a mensagem. E para encerrar, meus irmãos, nós estamos aí dentro do tempo estourado para refletir e praticar. O que falamos de manhã, o que as igrejas vão fazer para resolver o problema? O nosso problema não é a nova geração de filhos. O nosso problema é a família. Se nós fortalecermos a família, ela é a ferramenta mais poderosa para alcançar e investir na geração, nessa nova geração. Nós às vezes focamos num campo enquanto outro escapa, e aí vai no outro e o outro escapa. Mas eu acho que tem uma questão muito forte na questão da igreja ser família de famílias. E quem sabe um dia a gente fale mais sobre isso. A família, educar filhos, crianças e adolescentes é cansativo. E talvez esse seja um problema da passividade de hoje. Os pais não querem mais pôr tempo. Deixa no aftercare, deixa no daycare. Tem uma irmã lá, eu cheguei nela e falei assim: irmã, não faz o que a senhora está fazendo. O que, pastor? A senhora trabalha? Não. E seu filho? Ele tem 3 anos. E onde ele está? No daycare. Ela não trabalha, por que o menino está no daycare? Ela tem que educar o filho. Aí o menino dá um trabalho na igreja, derrubava tudo, fazia coisa. Mas você via literalmente que é porque não é educado por pai e mãe, é educado pelos outros. E deixa eu te dizer outra coisa: se você não tem filho no daycare, visita um, porque eles não corrigem em nada, porque não pode corrigir. É simples assim, não pode corrigir. A minha filha trabalha numa escola e tem um aftercare program. Esses dias uma menininha brincando caiu e bateu o rosto. A minha filha viu. E outra, graças a Deus, tem câmeras em tudo, muitas câmeras, que é para a segurança da própria escola. Minha filha registrou, porque é obrigado a registrar. Não foi nada, um arranhãozinho. Só que a menina é criada com os avós, porque os pais, os dois, são drogados. E o pai e a mãe foi no final de semana visitar os filhos, a filha. A avó que pegou a menina, não, tudo bem, está tudo bem. Só que quando os pais chegaram na casa dos pais da mulher, que são os avós, falaram: agora nós vamos processar você e pegar a filha de volta. Eles tinham perdido a guarda da filha para os avós, por causa de drogas, e agora nós vamos processar você, porque você espancou a nossa filha. A avó teve que ir pegar toda a documentação, filmagem, para poder provar na justiça que a menina caiu na escola. E aí, esse é o ambiente legal que nós vivemos. Na nossa escola, quando uma criança chega assim no professor e fala assim: está coçando, você tem que mandar para o escritório,
Porque se você não manda, pode dar problema para o professor. Eu arranhei, coisa que no nosso tempo falava, moleque, vai correr, vai brincar que está tudo bem. Hoje em dia não, tem que tratar, tem que passar, colocar gelo, registrar, porque se você não fizer, você pode ter problemas. Então, dá trabalho, mas é recompensador. Se você fizer certo dentro da palavra de Deus, você vai ter a recompensa. Porque o Salmo 128 diz que os seus filhos serão como a oliveira em volta da sua mesa. E aí vem o terceiro ponto: o mundo que vamos deixar para os filhos depende dos filhos que vamos deixar para o mundo. Eu quero que Jesus volte hoje, glória a Deus. Mas se Ele não voltar daqui 100 anos, como será o mundo daqui 100 anos? Pastor Gilead só deu um clique aqui na gente de hoje. Imagine se a gente viver mais 60 anos e formos pastores de igreja. Como será a igreja daqui 60 anos? Com essa geração e outras que virão com outras coisas. Como será? Como vai ser a geração dos seus netos? Dos seus bisnetos? O que você quer? Netos e bisnetos ou uns monstrinhos lá que não dá para conviver junto? Não é? Então nós precisamos pensar nisso. E aí, é bom nós refletirmos nessa palavra. Conserva o modelo. Paulo para Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Na fé e no amor que é em Cristo Jesus, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, é isso aqui que nós precisamos. Conserva e guarda o bom depósito. É aqui, não é carregar aqui ou no celular. É aqui no coração. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. E aí eu encerro com a promessa. Eu ouvi um dia o nosso pastor Joel, falando isso. A promessa de Deus para os nossos filhos. Joel 2,28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Se você não ora, eu oro para que os meus filhos profetizem a palavra de Deus. E eu vou te dizer mais, eu creio que eles vão profetizar a palavra de Deus. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos filhos terão visões. Os meus filhos profetizarão, os meus filhos terão visões. Deus vai usá-los poderosamente para mudar esta nação. E eu profetizo sobre a sua vida, segundo a palavra de Deus, os nossos filhos profetizarão. Que Deus assim nos conceda, no nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado ao pastor presidente e aos pastores dessa regional, no nome de